Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos então abrir a Palavra de Deus no texto de Tiago, carta de Tiago, capítulo 5, versos de 1 a 6. Tiago, capítulo 5. Versos de 1 a 6. Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Está escrito: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Irmãos, eu gostaria de pensar com vocês nesta manhã sobre o tema dinheiro. Bom servo, péssimo patrão. Quiçá, tomara, quem dera, que esse texto que acabamos de ler fosse lido literalmente nos jornais televisivos, em horário nobre. Tomara que este texto fosse publicado literalmente nos nossos jornais de maior circulação. Quem dera esse texto fosse lido nos palácios dos governantes, nos parlamentos legislativos e nas cortes judiciárias. Quem dera esse texto fosse lido nas grandes empresas, no comércio internacional. Talvez esse texto seja um dos maiores alertas para a sociedade contemporânea. Tiago escreve para as tribos da dispersão, gente massacrada, gente espoliada, gente perseguida, gente que está perdendo suas propriedades, gente que está sendo explorada, oprimida. E nessa conjuntura de crise, ainda tem gente que esmaga ainda mais o pobre, que ainda surrupia, como Dráculas, como sanguessugas, o pouco que o pobre tem, para se enriquecer ainda mais, para viver ainda mais em abastança, no luxo, enquanto aqueles que pouco têm ou quase nada têm, são esmagados e ainda mais explorados. É claro, meus irmãos, que esse assunto dinheiro hoje domina as casas de leis, os palácios dos governantes e as cortes do judiciário. O dinheiro é o grande Deus deste século. O ídolo mais adorado na nossa geração. Pelo dinheiro as pessoas vivem e as pessoas morrem. Pelo dinheiro as pessoas casam e divorciam. Pelo dinheiro as pessoas corrompem e são corrompidas. Pelo dinheiro as pessoas matam e morrem.
O dinheiro é muito mais do que uma moeda. O dinheiro é um ídolo. Jesus chamou dinheiro de mamon. E de todas as entidades mencionadas por Jesus, como o mundo, como César, como o diabo, a nenhum Jesus chamou de Senhor. Mas Jesus chamou dinheiro, riqueza de Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. O dinheiro é um senhor, um patrão carrasco, cruel, que exige tempo exclusivo. Diante desse ídolo, muitos se põem de cócoras para servi-lo, para adorá-lo. Entretanto, é preciso afirmar que o dinheiro não é uma maldição, o dinheiro é uma bênção. A riqueza adquirida com um trabalho honesto e com a bênção de Deus é uma grande bênção. Em momento algum a Escritura, a palavra de Deus, proíbe a riqueza. A riqueza é fruto da bênção de Deus, porque a bênção do Senhor enriquece. É Deus quem adestra as nossas mãos para adquirirmos riquezas. O povo de Deus é um povo próspero. E quando alguém serve a Deus, deixa de gastar o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Não joga dinheiro no fosso da jogatina, dos vícios deletérios, das aventuras perigosas. Porém, apesar do dinheiro em si ser uma bênção, o amor do dinheiro, diz a Bíblia, é a raiz de todos os males. O problema, portanto, não é ter riqueza. O problema, portanto, não é ter dinheiro, é o dinheiro nos ter. O problema não é ter o dinheiro como servo, o problema é ter dinheiro como patrão. O problema não é carregar dinheiro no bolso, é entronizá-lo no coração. O problema não é a riqueza, é a riqueza sem Deus. Se vocês perceberem, lá no passado, conforme relatado no texto, o problema era corrupção, era a exploração, era a injustiça. E o contexto aqui, meus amados irmãos, é de ricos, donos de terras, de muitas terras, que querem ver suas terras produzindo, que empregam pessoas na sua lavoura, no seu campo, para colherem os seus frutos, para oferirem lucro. Entretanto, na hora de pagar o jornaleiro, na hora de pagar o trabalhador, ele atrasa o pagamento, deliberadamente. E mais, além de atrasar o pagamento, ele paga com fraude, ele retém parte daquilo que o trabalhador braçal, que precisa do salário do dia para comer, ele retém, e o que ele retém ilicitamente, ele acumula, e mais, e ele vai viver de uma maneira desregrada, nababesca, para os seus próprios deleites. O que Tiago está denunciando não é a riqueza. A riqueza jamais pode ser denunciada. Nós buscamos a riqueza. É legítimo você querer melhorar a sua qualidade de vida. É legítimo você querer ter um salário melhor. É legítimo você se preparar, como o pastor Arival nos alertou no culto de hoje às 8 da manhã, de você estudar, de você se aperfeiçoar, de você se esmerar no seu chamado, na sua vocação, no seu trabalho, na sua lida, para você poder desenvolver uma capacitação maior e ganhar um salário melhor. Isso é legítimo. Porém, a riqueza acumulada de forma desonesta, a riqueza empregada de forma desonesta, é um grande mal, é uma grande ameaça para a nossa vida. Eu queria então
olhar para esse texto com você e tirar daqui algumas lições para o nosso ensino nesta manhã. Primeiro, como os ricos adquiriram as suas riquezas. E você vai, de início, a reafirmar que não é pecado ser rico. Alguém aqui quer ser rico? Ok, nenhum pecado com isso, nenhum problema com isso. O problema não é a riqueza. A Bíblia fala de homens ricos como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Jó. Agora, quando a riqueza ela é acumulada de forma ilícita, injusta, e usada de maneira injusta, então ela é um grande problema. Então ela é um patrão carrasco. E eu queria então olhar com você as duas maneiras que o texto vai nos informar por que essas pessoas estão ricas. Primeiramente, retendo o salário dos trabalhadores com fraude. Olha o versículo 4 comigo. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, a Bíblia diz lá em Provérbios 22:16 o seguinte: o que oprime ao pobre para enriquecer a si mesmo, ou o que dá ao rico certamente empobrecerá. Saiba disso, Deus é o defensor do pobre. Ainda Provérbios 22, verso 22 diz assim: não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito. Porque ainda que você prevaleça ao oprimir o pobre porque é pobre e não consegue resistir a você, Deus estará defendendo o pobre. E você está encrencado com Deus. Lá na lei de Moisés, em Deuteronômio 24, 14 e 15, a Bíblia orienta a não oprimir o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele irmão ou seja ele estrangeiro, que está trabalhando na terra, na lavoura ou na cidade. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porque é pobre e disso depende a sua vida. Para que esse pobre oprimido não clame a Deus contra ti e age em ti pecado, diz a palavra de Deus. Ainda escrito em Levíticos 19:13, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Isso é um contexto, irmão, que ainda até hoje acontece na roça, no interior. Você contrata um cidadão para colher café, você contrata um cidadão para cuidar da lavoura, e você paga o cidadão no final do dia, porque ele precisa daquele dinheiro para ir numa loja, ou para ir numa mercadoria, numa mercearia, comprar comida para o pão na mesa do dia. Olha como Deus é maravilhoso. Deus cuida do pobre. Então, o problema daquelas pessoas, desses ricos mencionados aqui, ai dos ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, porque Deus estava olhando para eles, a maneira que você está usando para se enriquecer, eu não aprovo. Você pode ser uma pessoa rica, você pode trabalhar para ser uma pessoa rica, agora cuidado, cuidado, porque se você está querendo buscar riqueza, tirando o pouco que é do pobre, roubando o pobre, retendo com fraude o salário do pobre, aí você está adquirindo riqueza para a sua própria destruição. Mas de que maneira que as pessoas estão ficando ricas? Primeiro, retendo injustamente o que era do outro. Segundo, controlando as cortes. Olha comigo o versículo 6. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Quando você lê, sobretudo os profetas menores, você vai encontrar esse alerta de Deus aos juízes, às cortes, que davam sentença por dinheiro, juízes subornados, comprados, corrompidos,
que, ao examinar uma sentença, não olhavam o teor da sentença, não olhavam o conteúdo dela para praticar a justiça, mas sempre davam a sentença favorável aos ricos, contra os pobres. Os pobres eram condenados nas cortes sem qualquer chance de encontrar justiça, porque as sentenças já eram vendidas, já eram compradas, já eram fruto do suborno. Agora eu pergunto a vocês, vocês veem alguma coisa parecida hoje? Essa prática é comum ainda hoje? Oh, amados irmãos, vamos entender isso. Deus estabeleceu leis que deveriam governar as transações comerciais. Em Deuteronômio 17, 8 a 13, Deus deu ao povo um sistema de cortes, e Ele advertiu os juízes para não serem gananciosos. Êxodo 18, 21. Depois Deus disse, os juízes não podiam ser parciais entre os ricos e os pobres. Levítico 19, 15. Depois o suborno era condenado pelo Senhor. Isaías 33, 15. E Amós 5, 12 e 13 denuncia os juízes que vendiam as sentenças por suborno. Então preste atenção nisso, irmãos. Nós estamos vivendo num país de alto índice de corrupção. Alto índice. Nessa pandemia nós vimos governantes e pessoas aí das áreas de mando, de comando, da caneta na mão, gastando valores estratosféricos, além do normal, para comprar um respirador, para comprar oxigênio. Vimos tanta corrupção, até mesmo nessa pequena quantia dada de assistência aos pobres, gente surrupiando esses valores. Esta é uma questão gravíssima, que Deus denuncia na sua palavra. Deus não tolera cortes injustas, tribunais injustos, que passam a mão sobre os ricos, poderosos, nos seus crimes, e deixam os pobres à míngua, sem que eles desfrutem de justiça e do pão do cada dia para comer. A palavra de Deus para esses é esta: atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Se não sobrevêm das mãos dos homens, certamente sobrevirão das mãos do Deus Todo-Poderoso. Mas, amados irmãos, vamos ver agora, não só como esses ricos adquirem riquezas ilícitas, mas vamos ver como esses ricos usam essas riquezas de maneira imoral. Olha comigo, por favor, versículo 3. Primeiramente, eles acumularam de forma avarenta as riquezas. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós outros, ou contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. A palavra ferrugem, quem é da região rural sabe disso. Quando você pega uma ferramenta e você vai juntando e deixando ela lá num canto sem usar, acumulando, sabe o que acontece? Ela começa a cobrir-se de ferrugem. O que o texto está dizendo é que esse dinheiro, essa riqueza, que na época era traduzido aqui no texto bíblico, né, de ouro e prata, vai juntando, vai acumulando, vai juntando, vai acumulando, vai juntando, vai acumulando, isso é coberto de ferrugem. O que ele está dizendo é o seguinte: essa riqueza mal adquirida, longe de promover para você felicidade, vai trazer para você desventura, conforme o versículo 1. Longe de trazer para você segurança, vai trazer para você destruição, porque vai ser como fogo para destruir sua carne. Meu Deus, como Tiago deveria ser gritado nas ruas, trombeteado nos tribunais, dito ao som de trombetas nas grandes empresas multinacionais. Mas, amados irmãos, notem vocês que, em segundo lugar,
eles mantiveram os necessitados longe do benefício de suas riquezas. Eles não só acumulam, mas eles não dão aquilo que de direito é para aquele que trabalhou para eles, para servi-los. Eles não estão retendo o dinheiro daquele que é estranho, daquele que nunca fez nada para eles. Eles estão retendo com usura, com fraude, quem os serve, quem trabalha para eles, quem produz a riqueza deles. Olha o verso 4 comigo. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Você já pensou nisso? Ele não está retendo dinheiro dos ricos, ele está retendo dinheiro do jornaleiro, do cara que trabalha de manhã até de noite para comer. Ele está tirando o pão da boca das crianças. Nós às vezes não temos noção, meus irmãos, que corrupção é um crime grave, que mata mais do que arma de fogo. Quando uma pessoa entra neste mundo político, econômico, e desvia dinheiro público, que deveria ir para construir um hospital, para manter médicos, para manter leitos, para manter a estrutura, para abrir estradas e conservar estradas, e você tem acidentes e mais acidentes, você vê gente morrendo nas filas dos hospitais, você vê gente morrendo amigo, escolas sucateadas. Você vê uma pessoa idosa que precisa fazer uma cirurgia e vai marcar a cirurgia daqui a 2 anos, quando a pessoa chega o dia da cirurgia já morreu. Pessoas morrendo nas filas sem ser atendidas. Se você já visitou alguns hospitais Brasil afora, você sabe, gente colocada nos corredores, no chão. E esse dinheiro desviado para as contas poupudas de ricos que vivem nababescamente. E Deus está dizendo, isso eu estou vendo, e o dia da sua desventura vai chegar. Mas em terceiro lugar, essas pessoas que estavam se enriquecendo, porque estavam retendo com fraude, e prevalecendo nas cortes, porque subornavam os juízes, de que maneira eles estavam vivendo? Por favor, confira o versículo 5 comigo. Você pode ler o 5 comigo? Vamos lá? Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Essa palavra que aparece no verso 5, aí a primeira, regaladamente, ela só aparece aqui no Novo Testamento. Literalmente é a palavra luxúria. Luxúria. Sabe o que significa isso? É um conforto extravagante. Prazeres, vícios, uma vida completamente regalada, desenfreada, com o dinheiro que foi retido do trabalhador, que foi acumulado. Para quê? Só para o deleite dele, só para o prazer dele, só para que a vida dele seja um jardim grinaldado de flores e a vida do outro um deserto miserável, de tormento e escassez. Foi nesse sentido que o Senhor contou a parábola do rico, que vivia nos seus banquetes, com vestes engalanadas, e um pobre à sua porta, querendo comer das migalhas que caíam da sua mesa. Ou como Jesus contou daquele outro, que teve muita colheita e muita fartura, e derrubou os seus celeiros antigos, construiu celeiros novos, para acumular, e agora diz para a sua alma, agora, ó minha alma, come, bebe, regala-te, por longos anos, e Deus vai dizer, louco,
Esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Agora, amados, vamos ver, em último lugar, o que acontecerá a essas riquezas mal adquiridas e mal empregadas? Em primeiro lugar, essas riquezas vão desvanecer. Olha comigo versos 2 e 3. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Sabe o que significa isso? Não presta para mais nada. Quando eu fico olhando hoje, quantas pessoas ricas que caíram no opróbrio, que a sua corrupção foi destampada, que elas não podem andar na rua de cabeça erguida, que elas não podem mirar seus filhos, dizer, eu sou exemplo para você, siga o meu caminho. Não só aquilo que foi tirado, mas é quando você tem e não tem sabor. Como você vai no restaurante mais caro e a comida não tem sabor. Quando se chega num restaurante, como acontece na cidade de São Paulo, alguém vai lá e paga 30 mil reais numa garrafa de vinho, mas não tem sabor. Vai dormir num hotel 6 estrelas ou num apartamento de cobertura e de luxo com lençóis de fio duplos lá do Egito e com travesseiro de pena de ganso e com todo o conforto, mas parece que tem pedra no colchão. Que se entope de remédio, mas não tem um sono tranquilo. Não tem paz na alma. É Deus que está dizendo o seguinte, ó, a sua roupa está cheia de traça, o seu ouro está coberto de ferrugem, você tem, mas não dá sabor para você, você não usufrui de forma plena, porque você não tem paz. Mas mais ainda, o que vai acontecer com essas riquezas? As riquezas mal usadas destroem o caráter. Olha comigo, por favor, o versículo 3. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. E há de devorar como fogo as vossas carnes. Preste atenção nisso, será testemunho contra vós mesmos. E significa que essas próprias riquezas mal adquiridas vão destampar e revelar em público a falta de caráter, de integridade, de honestidade, de probidade. Então, o que o texto está querendo nos mostrar, meus irmãos, em outras palavras, é aquilo que Provérbios 22:1 diz: o bom nome vale mais do que as riquezas. Nas palavras de Provérbios, um casamento feliz vale mais do que finas joias. O grande banquete da alma é você poder ter um prato de verduras, mas comer em paz, do que ter banquetes onde tem contendas. Tem muitos ricos pobres e tem muitos pobres ricos. Não negocie sua consciência, não venda seus valores, não transija com a verdade, com a justiça para adquirir riquezas. Não entre em esquemas de corrupção. Não dê propina, não receba propina para alcançar vantagens. Não surrupie o direito do outro para oferir benefícios pessoais. Mas em terceiro lugar, as riquezas mal usadas acarretam o inevitável julgamento de Deus.
Versículo 1 diz: atendei agora, não é depois, não é agora. Chorai lamentando, ricos, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Se fosse uma ameaça de homens, eles escapariam, mas como é uma advertência de Deus, não tem como escapar. E se vocês perceberam, Deus vai trazer os ricos ao julgamento, porque eles estão levando os pobres aos tribunais e comprando os juízes, conforme o versículo 6. Tens condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Mas os ricos e injustos e desonestos vão ser levados ao tribunal de Deus, e quando forem levados ao tribunal de Deus, 3 testemunhas se levantarão lá. Primeiro, as suas próprias riquezas enferrujadas, as suas próprias roupas carcomidas de traça, vão testemunhar contra eles: vocês acumularam quando deveriam repartir. Quando Deus dá riqueza para nós, irmãos, não é para nós acumularmos com avareza, mas para nós repartirmos com generosidade. Os reformadores tinham essa frase tão conhecida e lapidar: o mistério do pobre e o ministério do rico. Se Deus está dando para você, não é para você acumular só para você. É hora de você começar a repartir. É hora de você começar a ser um abençoador. Segundo testemunho: o salário retido com fraude dos ceifeiros. Olha o versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. É uma linguagem poética muito forte. Assim como o sangue de Abel clamava a Deus, agora o salário retido com fraude está clamando a Deus. O salário retido com fraude está gritando aos ouvidos de Deus. O som da injustiça da terra ecoa nos céus. Terceiro, nesse tribunal que Deus levará aqueles que viveram de forma ilícita e de forma injusta e de forma opressora, está escrito aí em terceiro lugar: os trabalhadores irão também testificar contra eles, porque está escrito no verso 4 ainda: e os clamores dos ceifeiros, não o clamor, os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Preste atenção, que tanto a riqueza, quanto o salário retido com fraude, quanto os trabalhadores oprimidos vão clamar a Deus, e esse clamor vai penetrar nos ouvidos do Senhor dos Exércitos, aquele que tem todo o poder e todo o comando nas suas mãos. Mas, irmãos, eu quero concluir aqui. As riquezas mal usadas revelam a perda de uma preciosa oportunidade. Olha o verso 3 comigo. 2 e o 3. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. E ele diz mais: e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Sabe o que ele está dizendo aí? Sabe aquela roupa? Está mofando no seu guarda-roupa? Tem gente precisando dela. Sabe aquele dinheiro que você está acumulando? Você poderia ajudar alguém, para não pegar ferrugem. Sabe aquele dinheiro que você só está investindo na terra? Você podia fazer missões, contribuir para a obra missionária. Porque o que você retém, você perde, mas o que você dá, você tem. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Então eu queria concluir fazendo a você nesta manhã 4 perguntas. Primeiro, como você tem lidado com o dinheiro? Ele é seu servo ou é seu patrão?
O dinheiro está a seu serviço ou você está a serviço do dinheiro? Segunda pergunta. Você é uma pessoa honesta no trato com o dinheiro? Pouco ou muito? Você é uma pessoa íntegra nas suas transações comerciais, nos seus negócios? Você é honesto com as pessoas que trabalham com você? Trabalham para você? Terceira pergunta. Você tem usado os recursos que Deus lhe tem dado para ajudar as pessoas? Qual foi a última vez que você enfiou a mão no bolso e deu uma oferta para alguém? Quarta e última pergunta. Você tem usado os bens que Deus tem colocado em suas mãos para investir no avanço do reino de Deus? Você é um dizimista fiel? Você é um ofertante generoso? Você tem investido em causas de consequências eternas? A minha oração nesta manhã é que Deus nos dê discernimento para que o dinheiro seja servo e não patrão da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.